Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite das alunas da PUC de Campinas. Então vamos lá. Eu sou a Vivian, eu sou psicóloga, formada também pela PUC em Campinas e também tenho mestrado na área de psicologia. Atualmente eu trabalho numa organização, numa multinacional, na área de recursos humanos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre currículo. Então são algumas dicas simples para que vocês possam aí aproveitar nesse início de carreira de vocês. Pela minha experiência, a primeira dica, e talvez a mais importante de todas, no meu ponto de vista, é o cuidado que é necessário com a questão de erro de português. Pode às vezes parecer exagero da minha parte, mas eu tenho realmente visto aí em vários currículos que eu recebo, né, muitos erros de português, ou às vezes até abreviações. Então a gente está um pouco acostumado com, né, o dia a dia, escrevendo através de mensagens, e a gente acaba abreviando, né, ou acaba muitas das vezes escrevendo da forma que a gente fala, né, e às vezes pode não ser, né, a forma correta. Então essa é uma dica extremamente importante para que a gente cuide aí do nosso currículo. E quando a gente também fala de currículo, o que é o currículo? Ele é um resumo da nossa experiência profissional. Né? Claro, vai conter o nome, né, a idade ou a data de nascimento, o endereço, telefone, né, para contato. E uma outra questão, quando a gente coloca telefone para contato, é o nosso, ok, então é sempre importante a gente estar atento, né, em receber esse contato. Então toma cuidado se às vezes o celular fica com alguma criança brincando e às vezes atende e você acaba não percebendo. Então toma bastante cuidado com isso. E também se você vai colocar um contato que é para deixar recado. Então avisa essa pessoa, olha, eu estou, né, fazendo a divulgação do meu currículo, do meu perfil, deixei o seu contato. Então, por favor, se alguém entrar em contato, né, me procurando, me informa, porque senão você, infelizmente, pode perder uma oportunidade por conta disso. E como eu estava dizendo, o currículo é um resumo da experiência profissional. E muitas das vezes, para quem está começando, pode pensar, mas eu não tenho ainda nenhum registro profissional na minha carteira de trabalho. Como que eu faço? Então, antes disso, se você tiver um registro formalizado, né, na carteira, você anota esse registro no seu currículo, principalmente colocando quando foi a entrada, quando foi a saída, que cargo que você ocupava. Faz um resumo das atividades que você desenvolvia naquela atividade, naquele cargo. E mesmo que você não tenha aí um trabalho formalmente, mas você trabalhou informalmente, né, independente de qual tenha sido esse trabalho informal, o que é importante é a sua experiência. Então também pode ser colocado no currículo. E no momento da entrevista você pode explicar que aquela oportunidade você não tem como comprovar em carteira, mas que você teve a experiência na prática. Porque numa entrevista, o entrevistador ele vai querer saber o quanto que você conhece, né, do processo que para ele é importante nessa nova oportunidade que ele está selecionando e recrutando o profissional. Então não fica muito só preocupado com essa questão do registro formal. Claro que é importante, mas se eventualmente não tiver, não tem problema. Coloca a experiência. Eu só trabalhei ajudando o meu pai no comércio do meu pai. Isso é trabalho, né? E também pode ser considerado e levado em consideração para colocar no currículo, entendeu? Então, pensem muito assim, qual é a atividade profissional que eu tenho experiência e que valeria a pena colocar no currículo. Se ainda assim você não tem nenhuma experiência profissional, nada, é importante focar também, colocar quais são os cursos que você já possui, ou as habilidades que você tem, mesmo se não é em curso, mas, né, às vezes estudando, procurando vídeos, né, através do próprio canal aí da internet. Então, seja no pacote Office ou seja em alguma outra ferramenta específica.
Então, coloque também os cursos. Mesmo que você tenha uma experiência profissional, os cursos, né, sempre bem-vindo colocar aí no currículo, tá bom? O que eu também às vezes percebo e é bastante comum as pessoas acabarem colocando algumas características pessoais. Então, por exemplo, é dinâmico, fácil aprendizagem, proativo. Essas questões, pessoal, eu sugiro que não coloquem no currículo. Por quê? Claro que ali no currículo a gente colocaria só coisas positivas, né? Porque a gente está se vendendo através da ferramenta do currículo. Porém, esses aspectos, eles serão avaliados, se for importante para a vaga, numa entrevista por competências. Então, o que é isso? Na entrevista, foi já alinhado o perfil da vaga, então o entrevistador, ele sabe o que ele precisa avaliar daquele profissional em termos comportamentais. Então, ele vai fazer perguntas para o entrevistado e, conforme as respostas, vai ser possível avaliar se tem determinada competência. Então, não precisa colocar no currículo, certo? Um outro ponto importante é sempre destacado no currículo qual que é o objetivo. Então, seja vendedor, seja um assistente administrativo, então nunca coloque num currículo qualquer área, ou mesmo quando você vai encaminhar um e-mail para uma oportunidade, estou à procura de qualquer oportunidade. Não, você precisa procurar uma oportunidade que esteja alinhada principalmente com as suas experiências, né? Então, o que é importante? Coloque lá, deixe muito claro qual é o seu objetivo profissional. E se você tem experiência, mesmo sendo no início de carreira, em atividades distintas, não tem problema você ter, de repente, um currículo para cada oportunidade, entendeu? Então, o objetivo é algo que precisa ser deixado aí claro também. E uma outra dica para finalizar, também eu vejo que é comum as pessoas pesquisarem modelos de currículo na internet para montar o seu próprio currículo. Só que muitas das vezes, por exemplo, no exemplo está: aqui você descreva suas atividades que você desenvolveu. E a pessoa acaba esquecendo de tirar essa dica, esse tópico que vinha aí do currículo. Então, tomem bastante cuidado. Você é o responsável por fazer o seu currículo. Não terceirize essa atividade, não peça para que uma empresa faça, um colega faça. Se vai usar o modelo de um currículo de alguma outra pessoa, tomem bastante cuidado para colocar a sua experiência, porque ali é a porta de entrada que o entrevistador tem sobre você, sobre a sua experiência. Então é um momento extremamente importante, né, que seja o mais verdadeiro possível, o mais correto possível. Então revise o seu currículo, né? Se você conhece algum profissional de recursos humanos, pode pedir para dar uma olhada. Mas o mais importante é seja sincero com você mesmo, né? Então jamais coloque num currículo algo que você não tem experiência, algo que você não saiba fazer. Ainda que você, poxa, mas na entrevista eu dou um jeito, mas uma hora ou outra, né, vai ser possível observar que você não tinha aquela determinada competência, né, aquela experiência. Então, se atente a colocar apenas aquilo que você de fato sabe fazer. Tudo bem? Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês, né, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Até mais!